está aprendendo muito comigo. Amém? Nós vamos prosseguindo, porque tem dia que a palavra é um pouco mais dura, tem dia que é um pouco mais leve, e assim nós vamos prosseguindo. Mas em tudo seja Deus glorificado. Vamos lá para Romanos. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 11. E aí, Romanos 13, 11. Glória a Deus. Glória a Jesus. Hoje é a nossa segunda Santa Ceia aqui do nosso ministério, né? Glória a Jesus. Romanos. Todos acharam Romanos 13, 11? Todos acharam, menos o pastor. Glória a Deus. Vou baixar mais o fundo para ficar mais, para você entender melhor. Olha o que é que diz aqui, né? Porque sempre Romanos é o nosso ponto de saída, né? Romanos 13, ou Efésios capítulo 5, versículo 14. Mas hoje nós vamos sair de Romanos 13 e 11, que diz assim: o dia está próximo. Sempre falo, esse é o ponto de saída, amém? E diz assim, ó: digo isto a vós outros que conhecem o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixamos, pois, as obras das trevas e revestimos nós das armas da luz. Olha o que a palavra nos diz. Digo isto a vós ou a vocês que conhecem o tempo, que têm ouvido a respeito do tempo. E ele diz: já é hora de você despertar do sono, porque agora a salvação de vocês está mais perto do que quando no princípio vocês creram, do que quando no princípio vocês aceitaram. O que Deus nos chama a atenção nessa palavra, sempre dando uma pincelada nela, é que nós precisamos despertar para a volta de Cristo. É que nós precisamos nos posicionar, nos levantar a respeito da nossa salvação. Tem gente que anda brincando com a salvação, tem gente que anda levando a salvação, é como ter um ditado, empurrando com a barriga. A salvação é coisa séria, gente. A nossa salvação é coisa séria. E se nós não abrir os nossos olhos espirituais, se nós não abrir os nossos olhos a buscar verdadeiramente a Cristo, a servir o Senhor, a nossa salvação está em risco. E uma vez que a gente perde a nossa salvação, nunca mais nós achamos ela. Uma vez que nós perdemos a nossa salvação, não há mais recurso, não há mais como recorrer. Eu me refiro a depois da gente morrer, que morrer perdido, não tem como mais voltar atrás. A nossa salvação é hoje, a nossa salvação lutar por ela agora, enquanto nós estamos vivos. Então ele fala assim: deixai as obras das trevas e revestir vós das armas da luz. Precisamos deixar tudo aquilo que é trevas, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que não procede do Senhor. Precisamos deixar, precisamos abandonar, precisamos nos posicionar para isso. Amém, povo de Deus? Amém. Precisamos nos posicionar para deixar o caminho do pecado. E quando fala pecado, não fala somente aqueles pecados que é mais falado, como bebida, droga, vícios, prostituição. Não.
Tem muitos pecados pequenos que nós precisamos deixar. Vigiar, pastor, eu já deixei, glória a Deus. Vigia para não voltar nele. Eu sou o primeiro que preciso vigiar cada dia. Então, já é hora da gente despertar de quê? Do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, vamos despertar desse sono. Agora vamos aqui para o livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. 6, 19. A palavra principal vai ser lá em 2 Crônica, mas para você entender 2 Crônica, você precisa entender isso aqui primeiro. 1 Coríntios 6, 19. Aleluia. Ao que ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tende da parte de quem? De Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós estamos falando a respeito de um despertamento da igreja. Nós estamos falando a respeito de despertar. E um dos primeiros despertamentos, ou um dos primeiros sinais que nós não estamos bem, é quando fala a respeito do nosso coração. Quando a pessoa não está bem espiritualmente, o coração dele está sujo. Quando a pessoa começa a dormir espiritualmente, começa a desviar do caminho do Senhor, o coração dele automaticamente já está sujo, está se sujando. Porque a pessoa com o coração limpo, o coração purificado, ele não sai do caminho do Senhor, ele não dorme espiritualmente. Para a pessoa pegar no sono, dormir espiritualmente falando, na verdade o coração dele também já entrou no sono. E a Bíblia diz que o nosso corpo, a nossa vida, o nosso coração, ele é o quê? Santuário do Espírito Santo habitado. O nosso coração é o lugar onde o Espírito Santo habita. Olha, se você vir aqui no mesmo livro, no capítulo 3 e no versículo 16, observe que lá diz que o nosso corpo é o templo. Guarde bem essa palavra. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Diz assim, no verso 16 do capítulo 3: Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, ele é o quê? Sagrado. Então nós somos o que, gente? Nós somos o santuário de quem? De Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Aí assim, vocês são o santuário de Deus. Vocês são o templo do Espírito Santo. Nós não podemos pegar a nossa vida e destruir ela, pegar o nosso corpo e destruir ele. Porque a Bíblia diz, o nosso corpo não são nosso. O santuário não é nosso, o santuário é de quem? É de Deus. Se alguém destrói esse santuário, Deus também o destruirá. Tem gente que tem pegado o seu próprio corpo, a sua própria vida, e tem destruído. E na medida que ele destrói o próprio corpo, a própria vida, ele também se torna o quê? Destruído, porque o próprio Deus permite que a pessoa seja destruída. Então o nosso corpo, não podemos manchar ele. Não podemos manchar o corpo, o templo do Espírito Santo, com as coisas deste mundo. E tem gente que mancha esse corpo com a mentira. Quando a gente mentimos, nós estamos destruindo o templo do Espírito Santo. Quando nós tomamos
um copo de cachaça, nós estamos fazendo o quê? Destruindo o templo do Espírito Santo. Quando a pessoa coloca um cigarro no dedo e fuma ele está manchando o templo do Espírito Santo. Quando a pessoa se envolve com a mentira, com a fofoca deste mundo, ele também está destruindo o templo do Espírito Santo. Então a recomendação é que, se nós destruir o templo, o santuário do Senhor, nós também vamos ser destruídos mais na frente. Precisamos despertar. Levanta, ó tu que dorme. Desperta, ó tu que dorme, falando melhor. Levanta de entre os mortos, e Cristo nos iluminará. Então Cristo está pronto para nos iluminar, mas precisamos também nos posicionar a receber a iluminação do Senhor. Agora vamos lá para a palavra principal, que vai estar em 2 Crônica, capítulo 29. Fica lá no Velho Testamento, 2 Crônica 29, no versículo 1. Guarde bem que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Jesus. Segunda Crônica 29, 1. Diz assim, olha, Ezequias manda abrir o quê? As pessoas não tem o tempo, não tem o texto não, né? Não. Perdão. Diz assim, olha, Ezequias manda abrir o templo. Continua, diz assim, olha, tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizeram Davi, quem? Seu pai. Então o primeiro ponto que nós precisamos especificar é isso aqui. Ele fez o que era reto diante de quem? Do Senhor. Ezequias, ele não se desviou do caminho do Senhor. Ezequias não andou em caminhos tortuosos. Ezequias andou no caminho de Davi, seu pai. Mas quem era o pai de Ezequias? Era Acais. Mas por que Deus fala que Davi era o pai de Davi, de Ezequias? Davi era o pai de Ezequias, o pai na fé. Ele andou no mesmo caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. É isso que nós precisamos entender. Fazer o que é bom, o que é reto, o que é agradável diante dos olhos do Senhor. Nós precisamos perguntar para nós todos os dias: o que eu estou fazendo? Eu estou agradando a Deus? Será que o caminho que nós estamos andando, o modo que nós estamos agindo, nós estamos agradando verdadeiramente ao Senhor ou não? Olha, fez, ainda no 2, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizeram Davi seu pai. No verso 3 diz assim: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa de quem? Do Senhor. E fez o quê? E as reparou. Vamos ler o 4 ainda. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou na praça oriental e lhe disse: ouve-me, ó levitas, santificai vós agora, santificai a casa de quem? Do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário o quê? A imundícia. Amém. Vamos parar um pouquinho aqui. Ezequias, no primeiro ano, no primeiro mês do seu reinado, quando ele começou a reinar, a primeira coisa que ele fez foi se preocupar
em santificar a casa de Deus. A primeira coisa que ele fez foi abrir as portas do templo, as portas da casa. A primeira coisa que ele fez foi tomar atitude em santificar aquele povo. Ele falou assim: olha, santificai vós agora. A santidade ou santificação, ela tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, ele diz assim: olha, sem santidade ninguém verá o Senhor. Primeiro fala melhor, primeiro fala assim: olha, vivei em paz com todos, e em santificação, sem a qual ninguém pode ver a Deus. O que é uma pessoa viver uma vida de santidade? Uma vida de santificação é você se separar, é nós nos separar deste mundo. Uma vida de santidade é a gente se separar deste mundo e viver para Cristo. Não é nada absolutamente ou demasiadamente demais, não. É somente a gente nos separar do mundo e nos colocar aos pés de Cristo e viver para Ele. Isso é uma vida de quê? De santificação. Eu quero especificar também que santificação e santidade, eles não são iguais. Santidade é uma coisa, santificação é outra. O que é? Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Santidade é algo permanente. Santidade é alguém que é santo permanentemente, que nesse caso só foi quem? Jesus. Quando fala santificação, é aquilo que nós precisamos fazer todos os dias. Ou seja, todo dia a gente precisamos nos santificar. Todo dia a gente precisamos nos separar deste mundo, nos afastar das obras do mundo, nos afastar daquilo que o mundo nos oferece. Santificação é isso. Então, aqui Ezequias separa os levitas, o sacerdote, e fala assim: ó, santificai vós agora, e tirai do vosso coração, dos vossos atos, as imundícies, pecados. Precisamos clamar a Deus para que Deus limpe nosso coração, irmãos. Precisamos clamar todo dia, porque é como disse o apóstolo Paulo: o pecado anda diante dos nossos olhos a cada momento. O pecado, aonde você olha, o pecado está. Aonde nós olhamos, o pecado está diante de nós. É por isso que nós precisamos todo dia clamar: Senhor, purifica os meus olhos. Senhor, purifica meu coração, Senhor. Limpa meu coração. Limpa o templo, a habitação do Senhor. É por isso que todo dia nós precisamos nos policiar. Hoje está difícil. As coisas estão difíceis. Viver hoje uma vida de santificação, uma vida de santidade, como diz a palavra, está difícil. Porque o diabo tem investido com muita força sobre nossas vidas. E nós precisamos nos purificar do pecado. Porque uma vez que a pessoa ou que o inimigo consegue dominar o nosso coração, guarde bem isso aqui: ele domina o nosso corpo inteiro. E coração não é esse coração de carne, o coração é o nosso pensamento. Eu vou dar um exemplo, vou esclarecer melhor. Muitos de nós, ou todos nós, tem momento que nós já temos pensamento, ou tem pensamento, que nós quer dominar ele, quer arrancar ele da nossa cabeça e não consegue. Eu estou mentindo? Então, para ele sair é uma luta. Você precisa orar, você precisa clamar para que Deus remova. Porque uma vez que aquele pensamento domina a nossa mente, o nosso psicológico, nós não conseguimos mais ter domínio sobre nada. Porque ninguém domina os seus pensamentos. O pensamento é uma coisa que ninguém consegue dominar. Só consegue dominar nossos pensamentos Jesus Cristo. E para isso nós precisamos clamar. Não aceitar aquele pensamento: Senhor, esse pensamento está passando pela minha cabeça, mas eu não quero ele, eu não aceito ele na minha vida. Porque na medida que ele domina você, que ele me domina, ele vai sujando o nosso coração. E uma vez o coração sujo, é uma porta para o diabo entrar. Eu costumo falar, eu vou usar aqui um termo bem, um pouco fora do que eu estou falando, mas um coração sujo, ele representa
como eu posso usar essa palavra para você não se canalizar com o pastor? Quem já viu um esterco de animal? Todo mundo já viu, né? Ali, aonde tem um esterco de animal, para não falar outros estercos, como é que fica ali? Cheio de mosca, né? Mosca, fica sempre rodando ali, manda um mau cheiro. Barata, bichos. Assim também a pessoa com o coração sujo. Quando o coração da pessoa está sujo, o diabo, os demônios ficam como aquelas moscas. Ele fica rodando. Ele fica rodando o tempo inteiro. Porque aonde há sujeira espiritualmente, há demônios. Aonde não deixamos nos enganar. Aonde há sujeiras, há demônios. E aí entra aonde precisamos despertar para isso. Eu já entrei em casa, eu já entrei em lugares para fazer oração, que quando chegava na porta da rua, o mau cheiro já estava na porta da rua, falando o mau cheiro dentro de casa. E nós entramos, estava eu, o pastor Américo, nessa época era tudo obreiro, o pastor Américo, o pastor Daniel, que na época também era obreiro. Nós fomos fazer oração nessa casa lá em Ribeirão Preto. Quando ela pisou os pés dentro de casa, manifestou até as galinhas no quintal, manifestou a mãe, a filha, uma nora, um filho. As galinhas no quintal começaram a gritar desesperadamente manifestadas. Isso foi na Ribeirão Preto. Outro dia, minha esposa lembra aquela senhorinha que eu fiz uma campanha de 7 dias na casa dela lá. Eu esqueci o nome, Elza, né? Que ela via bicho saindo do corpo dela. Eu estou dizendo para você entender o que é sujeira. Ela via bicho e cabelo saindo do corpo dela, da pele. E nós fizemos uma campanha de 7 dias na casa dela. Teve uma vez oração, eu, o obreiro Clêncio e a obreira Rosângela, né? Essa que estava mais eu. Nós fizemos uma oração que, como ela manifestou, ela tinha um quarto que ela nunca entrava. É só de guardar sujeira, era um fedor, um mau cheiro, me perdoa a expressão, era um mau cheiro terrível. E quando nós começamos a orar, saiu um rato gritando de dentro do quarto, o rato não sei, saia rato dentro da casa. Aquela nojeira manifestada, terminou os ratos nos morcegos. Sujeira. Aonde há sujeira é o quê? Demônios. Então aqui Ezequiel manda o quê? Purificai o vosso coração, santificai e tirai do vosso coração as imundícies. Se você não voltar para aqui, já pode deixar marcado aí. Se você for aqui em Isaías, capítulo 1, versículo 16, diz assim, olha, nós vamos para lá já. Isaías 1, 16. Com o estudo nós temos andado, não tem jeito. Isaías capítulo 1, versículo 16, para você ver o que Deus fala a respeito da sujeira espiritual. Diz assim, olha, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade do vosso ou dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o quê? Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o quê? O bem. Atendei a justiça. Repreendei o opressor. Então, qual que é a ordem? Lavai vós, purificai vós. Tirai dos vossos atos o quê? As imundícias. Os nossos atos, as nossas ações têm que ser atos santos. As nossas ações têm que ser ações santas. Precisamos nos purificar a cada dia. Santificação. Precisamos viver uma vida de santificação. Todo dia precisamos nos santificar. Todo dia precisamos nos purificar diante do Senhor. Amém, povo de Deus? Eu posso ouvir a glória a Deus aí em nome de Jesus? Glória a Deus. Precisamos nos purificar, santificar o nosso coração, purificar a nossa alma. Vamos voltar para a segunda crônica de novo, aonde nós estávamos. Então, observe, a ordem é o quê? Para purificar as nossas mentes, purificar o coração. Lá fala a mesma coisa. Tirar dos vossos atos as imundícies, o pecado, fazer o bem, aprender a fazer o bem e não fazer o mal. Olha o que ele diz, nós falamos no versículo 4, né? 6. 6? Isso, diz assim, ó. Porque nossos pais
prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e deixaram e desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Vamos falar um pouquinho aqui. Ele fala que nossos pais desviaram os seus olhos do tabernáculo e voltaram as costas para o Senhor. E quanta é as pessoas, irmãos, que têm virado as costas para Deus. E aqui está falando de alguém que conhece a palavra, está falando de alguém que um dia conheceu o Senhor e virou as costas. Muitos têm sido abençoados, muitos têm recebido milagre, têm sido abençoados por Deus, mas no decorrer dos dias, como é que ele faz? Vira as costas. E uma vez que o homem vira as costas para Deus, a Bíblia diz que aquele que abandona ao Senhor, ele tem o nome escrito no chão para ser pisado. Jeremias 17:13, se não me falha a memória. Então, uma vez que a pessoa abandona, isso aqui é muito forte, gente. Olha, uma vez que nós abandonamos ao Senhor, o nosso nome é escrito aonde? Se está no chão, é para ser o quê? Nós queremos ter o nome pisado? Não, né? Não abandone a Deus, não abandone sua fé, nunca abandone a Cristo, permaneça firme, porque uma vez que o homem abandona o Senhor, o nome dele é escrito no chão. Eu vou dar um exemplo aqui de pessoas que talvez o nome foi escrito no chão. Você lembra de pessoas que um dia, e não precisa ir muito longe não, talvez até mesmo em nossa família, ele foi no mesmo tempo, que um dia conheceu o Senhor, teve na igreja, buscou a Deus, era aquela alegria, aquela coisa, o tempo se passou e a pessoa abandonou. E hoje você olha a pessoa, está na sarjeta, nas ruas, está na rua aí, tomando cachaça, pisado pelos homens, massacrado pelo mundo. Então aquela pessoa que conheceu a Cristo, o nome dele foi escrito aonde? No chão. Ah, pastor, mas eu estou firme, eu também estou firme, glória a Deus. Mas se nós não nos despertar, se nós não vigiar nossa vida, não nos policiar, não nos afirmar na palavra, amanhã ou depois pode ser gente. Quantas pessoas um dia foi tão rico, tão cheio de dinheiro, tão milionário, vamos dizer assim, e por não conhecer a Cristo, por abandonar o Senhor, voltou para essa gente, uma miséria, me perdoe a expressão. Precisamos vigiar nossa vida. Então, muitos viraram o quê? As costas. E diz assim no verso 7: também fecharam as portas do pórtico. Apagaram o quê? Apagaram o quê, gente? As lâmpadas. Não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Também fecharam o quê? As portas. E apagaram as lâmpadas. Tem gente que está fazendo isso aí. Tem gente que já fechou a porta. Que porta que é essa, pastor? Tem gente que fechou a porta do coração. Tem gente que fechou a porta do coração aonde Deus está batendo, como fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que eu estou à porta, o quê? E bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Porque muitos têm fechado a porta e têm apagado as lâmpadas. Essa lâmpada é dentro de nós. Você lembra da parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25, versículo 1 em diante? A Bíblia diz que 5 dentre elas eram nécias. As nécias, suas lâmpadas estavam como? Apagadas, estavam se apagando. E muitos estão o quê? Muitos têm virado as costas, muitos têm fechado a porta para que o Senhor não entre, e têm apagado a lâmpada. E por isso muitos estão descendo à sepultura, muitos estão descendo ao abismo, muitos não estão vigiando, muitos estão manchando a sua vida com o pecado, com as coisas deste mundo. Eu comentava com a minha esposa ontem, falando a respeito de um assunto, de alguém que, eu até comentei, essa pessoa na verdade, ela já se corrompeu, porque é uma pessoa que gosta de fofoca. Pessoas que ligam para um e para outro e começam a dizer: olha,
A vida de fulano está desse jeito e principalmente começa a atacar a homens e mulheres de Deus. Começa a se levantar contra as autoridades que a pessoa nem conhece. E começa a se levantar contra. Uma coisa é a gente não concordar com as autoridades, mas outra coisa é você, como você tem que falar, né? É a gente sentar e falar mal deles. Você, qualquer um, não fale mal de nenhum, de ninguém, especialmente de pastor, de ministério. Você nunca vai chegar aqui e falar mal de ninguém, de ministério nenhum. Cada um cuida das suas vidas. Tem coisa que eu não concordo em muitas pessoas. Estou longe de concordar com aquilo e seguir aquilo, sim. Mas eu não critico, eu não falo mal, eu não sento para falar mal. Tem pessoas que é assim. Quando a pessoa age assim, ele está fazendo o quê? Está sujando o coração, ele está contaminando a sua vida, ele está contaminando o templo do Espírito Santo. E eu falava com a minha esposa ontem, pessoas assim não precisa nem dar ouvido, nem ouvir essas pessoas. Então nos tem apagado o quê? A lâmpada. Olha, no verso 8, porque pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e ao assombro, como vós estáis vendo com os próprios quê? Quando a pessoa abandona a Deus, a pessoa fecha o coração e Deus não entra mais, ele entrega o quê? Ao terror. O terror é coisa boa? Ele entrega ao terror, entrega ao espanto, entrega ao assombro, entrega as coisas do mundo. Como diz a palavra, Deus deixa a pessoa de mão. Deus não fala mais com a pessoa, e aí quando Deus deixa de falar com a pessoa, o diabo vem e toma conta. Não se engane. Tem gente que quando a palavra fala forte com ele, que talvez não seja o nosso caso, mas geralmente a pessoa sai da igreja, o pastor pregou muito seco, muito duro, o pastor é muito secão, não gosta daquele que ele prega, porque ele prega a palavra muito. Gente, o que muda a nossa vida é a palavra. Eu poderia chegar aqui, contar um monte de história aqui, fazer todo mundo rir, fazer todo mundo brincar, é uma maravilha. E todo mundo ia para casa feliz da vida, então o pastor brincou tanto, foi tão legal. Mas quando você chegasse em casa e deparasse com a situação, a tua vida estava do mesmo jeito, você não tinha estrutura para suportar o diabo. Porque o que nos vai suportar as tentações é a palavra, é o discernimento, é você buscar em Deus. Não, Senhor, eu preciso da tua palavra, eu preciso, Senhor, de ser tocado pelo Senhor, eu preciso, meu Pai, de um renovo na minha vida. Isso é você buscar o discernimento, você buscar o conhecimento da palavra. Então, irmãos, não se engane, busque verdadeiramente a Cristo e guarde seu coração. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, a Bíblia diz assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede o quê? As fontes da vida. Sobre tudo que você precisa guardar, guarde o seu coração. Uma vez que nosso coração está guardado, do nosso coração só vai jorrar água limpa, água de vida. Mas uma vez que o diabo consegue sujar o nosso coração, do nosso coração começa a jorrar água amargosa, águas que para nada aproveita. Amém? Então guarde essa palavra dentro do seu coração. Lute para que seu coração permaneça limpo. Santidade, santificação. Lute para ter uma vida de santidade, irmão. Ore, busque a Deus, desperte para isso.